de Leidiane e dos demais companheiros e companheiras do Instituto Federal que estão organizando esse momento, essa live, né, que tem como título 1000 Motivos para Viver, campanha Setembro Amarelo 2025. Tem a finalidade de tematizar as questões ligadas à saúde mental, à prevenção ao suicídio, entre nós que fazemos, em particular entre nós que fazemos o Instituto Federal do Sertão Pernambucano, né? Para mim é uma alegria enorme estar aqui do lado nessa mesa de gente como Josivan, como Antônio Uchoa, que são colegas de trabalho marcados assim, com uma trajetória marcada pela competência, mas também pela amorosidade, né, que é uma das características, segundo Paulo Freire, que não pode faltar aos intelectuais, né, a amorosidade. Então, me sinto muito em casa, preparei uma fala aqui para ter com vocês, que basicamente está inspirada em 3 textos, um do Bruno Chapadeiro Ribeiro, Setembro Amarelo, maquiagem para empresas, uma pergunta que ele faz. Outro é o texto de Maria Rita Kell, o que é saúde mental? E por fim uma entrevista que ontem eu assisti do Christian Dunker, um psicanalista de quem eu gosto muito, né, cujo trabalho, cuja pesquisa me interessa muito, ao Brasil de Fato Nacional. Ali, naquela entrevista, o Christian diz assim: há uma necessidade de ampliarmos o conceito de saúde mental para muito além dos diagnósticos, que estão hiperinflados e não estão refletindo uma mudança necessariamente de cultura. Com essa afirmação, o Christian puxa a temática da saúde mental, da prevenção ao suicídio e todo o conjunto de questões que o Setembro Amarelo pretende tematizar conosco, né, com a sociedade, para o campo da cultura e não para o campo da psiquiatria, ou do psicodiagnóstico, da psicopatologia, né? E aí ele arremata com uma frase muito interessante, que é assim: parece que o nosso vocabulário para falar de saúde mental está empobrecido. A gente tem vivido uma proliferação na educação e na saúde de diagnósticos, nosografias, né? E a gente não se dá conta às vezes que isso, ao invés de enriquecer, empobrece a abordagem que a gente faz, a dimensão humana tão rica que é a da saúde. O risco do uso cosmético dessa data, pelas corporações, pelas empresas, pelo Estado, pelo mercado e pelo Estado, que promovem ações às vezes fictícias de bem-estar, está muito dado, né? A gente não pode esquecer, de um ponto de vista de uma psicologia ancorada na realidade concreta da vida, que é o trabalho. Se a gente toma uma perspectiva materialista, histórico-dialética da vida, da condição da nossa espécie, a gente sabe que não necessariamente o emprego, mas o trabalho, que é essa transformação da natureza em história, em cultura, né? Ela é o alfa e ômega da nossa espécie. A nossa espécie começa e conclui seu sentido aí, né? Que dentro do capitalismo a nossa força de trabalho seja domesticada e aprisionada na forma do emprego assalariado, né? Não é mais a escravização, como já foi no período medieval, mas é a forma emprego assalariado. Tem tudo a ver com o tema que a gente está discutindo aqui, e é isso que a gente precisa trazer à tona. Neste mês, eu creio, é preciso que a gente lute por mudanças reais nas condições de trabalho da gente, nas condições de vida, de direito da gente. Fortalecimento do SUS, regulação efetiva das dimensões psicossociais do trabalho, porque o que em última análise adoece a gente é a desigualdade. É porque nós temos uma sociedade desigual que o trabalho e a vida no trabalho mata e leva ao suicídio. Tematizar a luta histórica da classe trabalhadora, que ganha expressão no Brasil contemporâneo, no plebiscito popular, por um Brasil mais justo e soberano. Fim da escala de trabalho de 6x1, quiçá o estabelecimento de uma escala de trabalho de 3x4, isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000,
taxação progressiva para quem ganha a partir de R$50 mil, taxação das grandes fortunas e heranças. Isso são temáticas que têm uma relação direta com a saúde mental e com o tema que nós estamos trazendo aqui, que é o Setembro Amarelo. Não, portanto, o Setembro Amarelo não pode deixar de ser um momento de crítica radical às estruturas que produzem morte. Não pode ser uma sofisticada operação de maquiagem corporativa da extração de mais-valia, ou seja, da exploração dos corpos trabalhadores pelo mercado. Transformamos o sofrimento coletivo em commodity individual em tempos de capitalismo consciente. As empresas são muito inteligentes, e aí empresas estatais também cabem aí, né? Inclusive a nossa própria empresa estatal onde nós trabalhamos, que é o Instituto Federal. Empresas vendem, além de produtos hoje, bem-estar psicológico. Nós temos um conjunto de campanhas oficiais de corte individualista. CVV é uma tentativa analgésica. Eu sei que tem gente aqui que é comprometido com a causa, é uma causa extremamente nobre, interessante, vale muito, é importante, mas ela é um paliativo dentro de um contexto sistêmico de adoecimento. São uma espécie de aspirina para a dor existencial. Eu acho que eu perdi a conexão com... Perdi conexão? Voltei? A conexão? Então, essas soluções individualizadas, elas são uma espécie de aspirina para a dor existencial. Hoje, no Brasil, 27,3 trabalhadores morrem por suicídio a cada dia. Eu estou trazendo aqui dados oficiais. A cada dia, 27,3. Nós temos estudos rigorosos. Todos os estudos que eu estou falando aqui, todos os dados que eu vou trazer, eu posso subsidiar com a pesquisa publicada em revistas científicas. Tá? Acompanhou esse estudo uma população trabalhadora brasileira entre 2010 e 2019. 112.164 suicídios em uma década, com tendência crescente de 60,1%. Entre os homens, o risco é de 3,5 vezes maior que entre as mulheres. Não por acaso a pressão da masculinidade tóxica do provedor faz as suas vítimas. O Ministério da Previdência Social, o MPS, divulgou dados que confirmam. Eu tenho trabalhado esses dados na divulgação que nós temos feito da situação da classe trabalhadora no plebiscito por um Brasil mais justo e soberano. 2024, o ano passado, foi o ano de explosão definitiva da crise de saúde mental relacionada ao trabalho no Brasil. Mais de 440 mil pessoas trabalhadoras brasileiras se afastaram do seu trabalho em função de transtornos mentais e comportamentais, o que é mais do que o dobro do registrado há 10 anos atrás, em 2014, significando um aumento... Novamente a minha conexão caiu. Vocês me sinalizam aí quando eu tiver voltado, tá? Por favor. Voltei? Voltei, meu povo? Então, sim, pronto, como eu dizia, perdão, isso é um aumento de 67% em relação só ao ano de 2023. E aí nós estamos diante de uma situação que é de maior capacidade de registro dessa circunstância. Sociedade, a nossa sociedade contemporânea, vive um verdadeiro colapso emocional. Transtornos de ansiedade lideram com 141 mil casos seguidos de episódios depressivos, com 113 mil casos de depressões recorrentes, transtorno de bipolaridade e dependência de substâncias. O Smart Lab, que é o Observatório da Segurança e Saúde do Trabalho, também com dados publicados na internet para que a gente possa conferir, informa para a gente que afastamentos por transtornos mentais já figuram entre as principais causas de concessão de auxílio-doença
superando em alguns setores até mesmo os tradicionais problemas de osteomusculares, que eram as famosas, né, lesões por esforço repetitivo, que já foram, na minha época de graduação, na década de 90, em psicologia, eram a bola da vez, né, era aquilo que a gente mais discutia, lesão Ler-Dort, né? Hoje não, são os transtornos mentais. Hoje que dominam as estatísticas previdenciárias. Dados da Organização Mundial de Saúde informam que somente no ano de 2016, é bom lembrar que é um ano pré-pandemia da Covid, né, 79% dos suicídios no mundo ocorreram em países de baixa e média renda, fazendo uma correlação direta entre o nível de renda e a prática do suicídio entre trabalhadores e trabalhadoras. O Atlas de Saúde Mental 2024 da Organização Mundial de Saúde revela um cenário que contextualiza a crise brasileira numa perspectiva global. Mais de 1 bilhão de pessoas vivem atualmente com transtornos mentais no mundo. Um aumento que coincide, não por acaso, e eu quero chamar a atenção para isso, com a intensificação das políticas neoliberais em termos globais. Aumentam as políticas de empobrecimento da classe trabalhadora, de perda de direitos da classe trabalhadora, e aumenta em mesma proporção e escala o número de transtornos mentais e adoecimentos e de suicídio ligado ao mundo laboral. A OMS previu isso. Previu 10 anos antes que a depressão se tornaria a principal causa de absenteísmo, ou seja, de falta ao trabalho, nas organizações a partir da década de 2020. E de fato isso aconteceu. Trabalhadores faltariam mais, segundo a pesquisa feita, por crise depressiva do que por dores na coluna, gripes e resfriados. Não à toa isso tem uma relação direta com a popularização dos smartphones, das TICs de um modo geral e dos modelos chamados de flexíveis de relação de trabalho, o que no Serviço Público Federal, no Brasil, ganha expressão no famoso PGD. O fato é que a depressão e a ansiedade sozinhas custam à economia global hoje 1 trilhão anuais em perda de produtividade, ou seja, é um custo negativo, né? Enquanto isso, em termos de custo positivo, apenas 9,1% das pessoas com depressão de fato recebem tratamento minimamente adequado no globo. Outros estudos recentes revelam que, e eu os tenho para distribuir com quem desejar, que desde 2015, ano em que foi lançada a campanha Setembro Amarelo no Brasil, as mortes por suicídio não apenas continuaram a aumentar, mas também apresentaram aceleração no crescimento. Para alguns, isso tem a ver com o fato de que se está tematizando mais o tema. Para mim, não sei se a gente pode dizer isso, o que eu posso dizer com certeza é que isso demonstra que campanhas de modelo individual e cosmetológico que tocam o problema apenas na sua superfície de expressão individual não resultam em diminuição do problema que pretendem atacar, porque nós temos o problema aumentando na sociedade. A taxa média teve um aumento anual de 1,67 de 2000 a 2015 e de 2015 a 2019 de 4,24. Né? Aumentou 3 pontos percentuais. A campanha causa suicídio? Não. Né? O suicídio deve ser compreendido como... Só é inócua, né? Mas o suicídio deve ser compreendido como expressão da organização deficiente da nossa sociedade. Não como um fracasso individual a ser corrigido com as fitinhas amarelas, ou com hashtags, ou com campanhas, que não deixam de ser importantes, inclusive para poder criar espaços como este, para a gente discutir com números, com dados concretos, com objetividade, o que está em questão. Os números revelam, nesse sentido, uma geografia da morte, que coincide perfeitamente com a geografia da desigualdade. Alguns dados aqui que importam muito para uma região como a nossa, que é uma região onde nós temos um conjunto enorme de biodiversidade, mas também de sociodiversidade.
trabalhadores da agricultura lideram com 21,7 suicídios por 100 mil habitantes, quase 4 vezes a média nacional. E nós somos uma região em que a maioria da massa trabalhadora, a maioria trabalha no campo, na agricultura. Entre os trabalhadores rurais, 4,5 se matam por autointoxicação com pesticidas, quando não é o agrotóxico que mata lentamente. Por câncer, por exemplo, é ele que oferece a solução final para o desespero. Eu mesmo, quando vim morar aqui na região, tive a oportunidade de trabalhar como psicólogo clínico em uma unidade básica de saúde aqui e acompanhei principalmente mulheres que tinham quadros depressivos e que a fonte de renda delas era o trabalho sazonal nas regiões aqui de plantio de hortifruticultura. 63% dos suicídios rurais ocorrem entre pessoas negras, dando um corte de raça e etnia muito evidente à situação. Dessas pessoas, 77,1% têm no máximo o ensino médio, dando um corte de classe para a situação. A população indígena, que é predominante também no campo aqui na nossa região, apresenta uma taxa de 19,5 por mil, numa macabra correlação entre genocídio histórico e desespero contemporâneo. O suicídio entre crianças indígenas é 18 crianças, tá, gente? E o suicídio entre crianças é um tema particularmente doloroso na literatura. Crianças indígenas cometem suicídio 18,5 vezes mais do que crianças não indígenas. E afeta principalmente essa situação as meninas, que são 58,2%, ou seja, quase 60% do dado. Mas há também uma divisão sexual e etária nessas circunstâncias. No Rio Grande do Sul, 69,94% das notificações de lesão autoprovocada são de mulheres. 80,04% costumam acontecer como na forma de não somente tentativa de lesão, mas suicídio de fato, e se dá entre os homens. O que sinaliza que as mulheres tendem a ter um comportamento que pede socorro e os homens acabam conseguindo isso quase 4 vezes mais do que as mulheres. As maiores taxas de suicídio foram observadas na população idosa brasileira a partir de 70 anos, havendo claramente aí um projeto. Se a gente vê um projeto de matança da juventude preta, a gente vê uma eliminação também dos indesejáveis em termos de faixa etária, porque são aqueles que saem da faixa etária produtiva. Chama a atenção o paradoxo cruel também dos profissionais de saúde e de educação. Eu não vou gastar meu tempo com as taxas, mas é assim, de longe nós somos os profissionais que mais sofrem de saúde mental. Saúde e educação. Esse cenário alarmante revela não apenas a ineficácia das intervenções individuais, mas a persistência das condições estruturais que produzem sofrimento para cuja superação não basta a engenharia do bem-estar fictício. Diante dos 440 mil afastamentos em 2024, as empresas públicas e estatais descobriram que é mais barato comprar selo de empresa saudável do que mudar estruturalmente suas práticas tóxicas. A lei que instituiu o certificado Empresa Promotora de Saúde Mental é magistral nesse sentido, porque as empresas ganham certificação de 2 anos para mostrar que se importam com práticas que, na verdade, ao fim e ao cabo, mantêm e aprofundam o destroço da saúde mental dos seus trabalhadores, porque são maquiagens. É como se desse morfina para quem precisa de uma cirurgia. 86% dos funcionários consideram trocar de emprego por questões de saúde mental. Então, o que as empresas apresentam como resposta? Sessões de mindfulness, né? Ou caminhadas, ou
momentos de relaxamento laboral. Os dados dos Atlas de Saúde Mental 2024 revelam que, globalmente, em termos mundiais, a taxa mediana dos gastos governamentais com saúde mental, apesar de todo o discurso em torno disso, permanece estagnada em apenas 2,1% dos orçamentos de saúde desde 2017. Fala-se muito sobre aquilo, apresentando o que é um dado que o Michel Foucault já nos apresentava, né? Quanto mais a sociedade discursa sobre algo, mais aquilo está sendo reprimido, e não o contrário, como a gente poderia acreditar. Enquanto países de alta renda investem 65,89 dólares por pessoa, por cabeça, per capita, países de baixa renda, que é o caso do Brasil ainda, tem uma média de investimento em saúde mental que é de apenas 0,04 por pessoa dólares. É uma diferença aí de 1.600 vezes o que os países de capitalismo avançado, que os países de capitalismo periférico investem em sua massa, né, em sua tropa de trabalhadores. A força de trabalho especializada em saúde mental é dramaticamente insuficiente. Apenas 13,5 trabalhadores especializados por 100 mil habitantes globalmente, com países de baixa renda tendo apenas 1,1 por 100 mil, quando comparado a 67,2 nos países de alta renda. Eu vou tentar dar uma caminhadinha para poder encerrar e dar espaço para os nossos companheiros falarem também. A receita corporativa é sempre essa: implantar programas de apoio psicológico, capacitar lideranças, flexibilizar jornadas, mas jamais diminuir o conteúdo de trabalho, pelo contrário, promover pausas, mapear riscos psicossociais. Essa é a cartilha neoliberal, que é ainda mais perversa com os trabalhadores. O que a cartilha neoliberal apresenta para os trabalhadores? É preciso estabelecer limites claros, você tem que saber limitar o seu tempo de trabalho. Você vai trabalhar em PGD, mas você estabelece o tempo. É preciso manter hábitos saudáveis, beber menos, não fumar, não comer isso, não comer aquilo outro, comer isso, comer aquilo outro. Buscar suporte profissional, preservar os vínculos sociais, praticar técnicas de gestão do estresse. A inversão de responsabilidade aí é evidente. As empresas devem fazer programas, mapeamentos, enquanto os trabalhadores devem se adequar, buscar e praticar. A responsabilidade recai sobre quem sofre, nunca sobre quem explora. Os sinais típicos da maquiagem de bem-estar empresarial, seja no setor público, seja no setor estatal, são as salas de relaxamento anunciadas e que existem, mas são desencorajadas na prática profissional, porque você não tem tempo para fazer aquilo. São as palestras sobre autocuidado, para os quais a gente convida coaches famosos e paga tubos de dinheiro, mas as metas impossíveis de alcance se mantêm lá em cima. As certificações compradas de empresa amiga do trabalhador, de empresa que promove saúde mental, mas que não modificam, não implementam mudanças drásticas na sua, por exemplo, na participação de lucros ou na forma de organização do trabalho. É ginástica laboral, como uma resposta a assédio moral, e às vezes feita na forma de assédio moral, onde as pessoas são obrigadas a participar. São aplicativos de mindfulness que são pagos pela empresa para que o trabalhador tenha o acesso à versão full, né, do aplicativo. O que se intensifica aí não é a saúde mental, mas a precarização. O que realmente funciona? E eu aqui dei um conjunto de pesquisas científicas feitas tanto por pesquisadores quanto por grandes organizações internacionais ligadas inclusive ao OMS e à Organização do Trabalho. Elas evidenciam que políticas sérias de redistribuição de renda, tais como as pautas que nós estamos tematizando como classe trabalhadora no Brasil, no plebiscito popular por um Brasil mais justo e soberano,
essas políticas de redistribuição funcionam melhor do que qualquer sessão de terapia corporativa. Na Inglaterra, só um exemplo dado concretamente aqui, um estudo acompanhou a introdução de um aumento de salário mínimo numa região da Inglaterra e descobriu, essa pesquisa, que está disponível para vocês, inclusive em português se quiserem, que aumentos salariais efetivos geraram melhora na saúde mental comparável aos efeitos de antidepressivos. 0,37 versus 0,39 de desvio padrão quando se compara a melhoria das condições de sensação de bem-estar com antidepressivos e com aumento médio de salário. Estou vendo já que está na minha hora, né, Leide? Deu parar, que você está aparecendo aí. Está me mostrando o tempo. Se o pessoal estiver gostando, a gente pode prolongar, mas está ótimo. Eu vou concluir. Para sair, mas assim, pode concluir, viu? Joia, vou concluir. E também nos Estados Unidos é feita uma pesquisa, que está acessível para vocês, que demonstra que nos estados norte-americanos que aumentaram os salários mínimos, as taxas de suicídio decresceram lentamente, de acordo com o aumento do salário mínimo. Para cada $1 hora aumentado, houve uma redução de 1,9% na taxa anual de suicídio. Meu povo, é uma correlação incrível. Então, aumento salarial, luta sindical por aumento salarial para o Serviço Público Federal e para o CLTista é uma pauta do Setembro Amarelo. A Organização Internacional do Trabalho afirma que 269 milhões de novos empregos seriam criados no mundo, porque o desemprego gera suicídio, porque gera subemprego e gera necessidade na vida. Seriam criados no mundo se os investimentos em educação, saúde e assistência social fossem duplicados até 2030. No Brasil, pesquisa com os 5.507 municípios entre 2004 e 2012 revelou que aqueles com maior cobertura do Bolsa Família tiveram uma redução de 56% no risco de suicídio entre as pessoas beneficiárias. Então, política de redistribuição de renda também é uma política importante quando a gente discute Setembro Amarelo. O recado é muito claro: dinheiro no bolso funciona melhor do que conversa sobre resiliência. Tá? Eu vou ficar por aqui. Eu vou dizer para vocês que há outras questões a gente discutir, mas eu quero só frisar aqui, do nosso ponto de vista sindical, o fim do ponto eletrônico é uma questão de saúde mental. Não sou eu que estou dizendo, é o sindicato nosso que já fez levantamentos com os trabalhadores que correlacionam no seu discurso, mais de uma vez, ponto eletrônico e a sensação de aprisionamento, uma sensação afetiva de que tem uma coleira eletrônica no seu pescoço. É importante, eu faço aqui o elogio ao nosso reitor, nossos pró-reitores estão aqui acompanhando, não depende só deles, mas levem para o CONIF esse debate, que nós como sindicato estamos levando para o governo federal, estamos levando para o gabinete lá do nosso colega e companheiro Rui Costa, para ele sair de cima desse negócio e a gente resolver essa situação. A regulação séria do PGD é um problema que a gente precisa encarar de frente, e isso tem a relação direta, segundo as pesquisas mais sérias do campo, com a saúde mental dos trabalhadores. O fim da escala de 6x1, a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 salários, justiça tributária, todos esses são temas do nosso Setembro Amarelo. Então é isso, eu vou ficar por aqui. Quero muito ouvir o que os demais companheiros e companheiras têm a dizer. Abraço, obrigado pela escuta, estou à disposição. Ótimo. Eu fiquei aqui até sem palavras, viu?